Olá, queridos! De volta aqui no YouTube para trazer mais alguns vídeos para vocês, e eu gostaria de falar hoje sobre um personagem bíblico, Eli, e a falta da disciplina. A disciplina ela é fundamental em todas as instituições, em todas as organizações, em todas as famílias, no crescimento dos nossos filhos, na formação da personalidade. Uma criança que não cresce tendo disciplina, pode ter certeza de uma coisa: você está se formando aí um delinquente, você está dando oportunidade do desvio. E a grande pergunta é a seguinte: como exercer uma disciplina amorosa? Porque essas duas coisas têm que caminhar junto, amor e disciplina. Um isolado ou separado do outro não dá certo. Não dá certo. Só amor vai estragar e só a disciplina vai endurecer, vai quebrar. Então, os dois sendo equilibrados é o que faz com que uma criança, um jovem, um discípulo, ele cresça de forma equilibrada, de forma emocionalmente estruturada. E a correção das crianças, por exemplo, o seu filho, elas devem ocorrer no período de formação do caráter. E enquanto ele estiver com você, é claro, a gente nunca deve soltar a mão ou nunca deve liberar totalmente. Mas a formação da personalidade, onde a criança vai introjetando conceitos de certo e de errado, de hierarquia e de valores, isso acontece no período de 0 a 7, 8 aninhos. A criança introjeta de forma muito sensata e muito forte esses conceitos. É por isso que a palavra de Deus recomendando Moisés, antes do povo entrar na terra, que ele inculcasse as palavras, os mandamentos, aquilo que Deus tinha proposto para o povo, era para ser inculcado na mente deles antes deles entrarem na terra. E a palavra inculcar tem o sentido de repetir até que fique impresso no espírito, na mente, na alma da criança. Então, a disciplina, ela é difícil, porque muitas vezes nós corrigimos um erro da criança uma vez e não gostamos de falar mais, ou temos dificuldade de falar e de repetir. E a disciplina é exatamente isso, é uma repetição do mesmo até que fique impresso, até que a criança compreenda. E principalmente se ela está ali na fase de 3, 4 aninhos, é a fase mais ainda que nós temos que repetir para ela: não pode, ou não deve, ou vai se machucar, ou o papai e a mamãe não aceita, isso não é certo. Essas frases e essa coisa ligada à disciplina tem que ser repetida constantemente até que a criança aprenda. Então, a confrontação é muito necessária nesse período. Não adianta, por exemplo, para a criança você só dar bronca ou ficar com aquele falatório repetitivo em que a criança não perceba que você está colocando um limite e que você vai fazer valer a sua palavra. De alguma maneira, você tem que fazer valer a sua palavra para que a criança aprenda que a disciplina ou a ordem que você está dando ou o limite que você está estabelecendo é um limite que vai ser cumprido, porque se não for cumprido, você de alguma forma vai tirar dela o privilégio que ela tem ou vai dar algum castigo para que marque na memória dela, na mente dela, que aquela palavra ou aquela ordem ou aquela recomendação sua, ela tem poder. Isso que é difícil na disciplina, porque é uma questão de paciência, é uma questão de repetição, é uma questão de tempo indeterminado, porque depende de cada criança, depende do temperamento dos nossos filhos. Cada criança tem um temperamento diferente do outro. Tem criança que é super obediente, tem criança que você não precisa repetir muitas vezes, que ela vai pegar aquilo ali. É o caso do Lucas, meu neto. É o caso do meu filho Jonatas, que era assim também, bastava você falar uma vez com ele. Mas nem todos os filhos são assim. E nem por isso você vai deixar de repetir e vai deixar de insistir nessa disciplina. Então, por isso que ela é cansativa. Mas uma disciplina amorosa, então, ela equilibra.
o amor junto com ela. Não pode ser só disciplina pura e cega, sabe? Outra coisa também, coloque limites e regras fora da hora da raiva. Porque às vezes quando a criança comete um delito ou faz uma malcriação, você fica com raiva e você diz assim, eu vou fazer isso ou aquilo com você. E essa promessa na maioria das vezes não se cumpre, porque você esquece dela. Então o que é importante para a criança saber é que na minha casa tem regras, na minha casa os meus pais vão agir assim comigo se eu não obedecer, é isso que estrutura e que faz com que ela introjete de forma muito mais séria, de forma muito mais concisa aquilo que você está passando para ela. Então, colocar regras. Tem uma tarefa da terapia sistêmica de família que às vezes eu faço com pais de adolescentes, que é o seguinte: vamos juntos com o adolescente estabelecer as regras da casa e das suas responsabilidades e dos seus direitos aqui nessa casa? E você permite que o adolescente ajude você a formatar as regras. Mas que absurdo, Márcia. Sim, porque o adolescente ele já está numa fase que ele é capaz de compreender e saber. A criança não. A criança é você que tem que ditar as regras. Mas o adolescente não. Você pode fazer junto com ele. O que você faz numa semana, o que você tem de privilégio numa semana? O que você tem de dever e de responsabilidade dentro desta semana? E aí faz a lista com ele. Faz coluna A, coluna B. Privilégios e responsabilidades. Não cumpriu os privilégios, ou não cumpriu as responsabilidades, tire um privilégio. E eu já fiz com alguns adolescentes da seguinte forma: qual o privilégio você quer que eu tire de você se você não cumprir a responsabilidade? E aí, normalmente, o adolescente vai colocar, e é interessante que eles colocam, às vezes, aquilo que é mais caro para eles. Tem uns que não, tem uns que colocam aquilo que não é tão significativo, mas tem outros que colocam aquilo que vale muito para eles. Porque tem outra coisa que é muito importante para eles fazerem também. Então, às vezes, eles acabam tirando aquilo que é um grande privilégio para eles, por incrível que pareça. Sabe por que isso acontece? Porque você dá uma liberdade supervisionada e uma liberdade condicionada à flexibilidade que você está dando. Porque a palavra flexibilidade para o adolescente e o comportamento de ser flexível para os pais de adolescente é fundamental. Não endureça nessa fase que você vai estragar a vida, o comportamento e a cabeça e o emocional do seu adolescente. Flexibilize, porque ao flexibilizar, você faz com que ele confie em você, com que ele se aproxime mais de você e ele mesmo ajude você a dizer e a compreender aquilo que é mais caro e aquilo que não é tão caro para ele. Então, são regras que funcionam muito para pais de adolescentes. Então, pense numa disciplina amorosa, numa disciplina coerente, numa disciplina cooperativa. Agora, não tire a sua palavra quando você determinar algo. Você, como pai, como mãe, não tire, não retire a sua palavra, não amoleça quando você der uma ordem combinada antes. Eu estou falando de ordem combinada antes, por quê? Porque eles sabem que se eles não cumprir com a parte deles, você terá que agir com a tua parte. Então, esse tipo de disciplina ajuda muito, né? Quando você, como pai e como mãe, como você reage ao comportamento ruim do seu filho? Quando você, professor, chama a atenção de seu filho, você vai tirar satisfação com ele? Não. Entende? Então, como é que você reage? Muitas vezes os pais perdem o controle diante de um comportamento ruim do filho. E isso demonstra fraqueza, insegurança. Ah, Márcia, você nunca falhou, nunca errou? Sim, já falhei, já errei, já tive que pedir desculpas, já tive que aceitar que não consegui permanecer dentro de uma ordem que eu havia dado, mas refiz a ordem. Então, nós como pais, nós não somos perfeitos, mas essas são dicas e posturas que, se você tentar implementar na vida do seu filho, do seu adolescente, na disciplina, você vai se dar bem e vai ver o resultado lá na frente, como eu estou vendo hoje já na vida dos meus filhos adultos. Vale muito a pena. É trabalhoso, é chato, é cansativo, mas
vale muito a pena. Então, equilíbrio na disciplina aí. Amor e ordem, limite. Amor e ordens, limites. Vai dar certo. Deus te abençoe.